Oi, nós sabemos que houve mudança no CID, né? E nós agora, desde o dia 1º de janeiro de 2022, estamos utilizando o CID 11. O CID é exatamente o documento que oficializa o código de cada transtorno, de cada síndrome, de cada doença, tá bom? Ele é internacional, tá bom? Ele é internacional. É um código internacional de doenças, certo? E o Brasil adota, tá? Então, de acordo com o CID-11, o transtorno de Asperger deixa de ser transtorno de Asperger para ser autismo 1 ou autismo leve. Nós temos 3 níveis de autismo: autismo 1, 2 e 3, ou autismo leve, intermediário ou moderado e o grave, certo? O Asperger, ele entrou para o autismo 1, que é um autismo leve, brando. Se nós pudéssemos resumir de forma bem direta o que seria o Asperger, seria o autismo leve do leve do leve, certo? Então, caso existisse, seria um autismo levíssimo, tá? E por que o Asperger entrou para a categoria de autismo? Porque é um autismo, tá certo? Precisa de acompanhamento como autismo. Só que ele não tem deficiência intelectual, tá certo? Ele tem algumas características que se diferenciam um pouquinho do que nós já estamos acostumados a perceber no espectro. Mas ele está dentro do espectro, tá? O Asperger, ele tem dificuldade na socialização. Só que o Asperger tem um vocabulário mais bem elaborado, certo? O Asperger, ele tem dificuldade na interação social, mas não tanto quanto o autismo de nível 1, certo? No meu Instagram, eu coloquei exatamente uma tabelinha com a diferenciação dos dois, certo? Então, o que acontece? O Asperger é mais esperto, não que o TEA não seja, porque mas ele é mais esperto e ele tem menos prejuízo cognitivo e motor, tá certo? Então, como eu disse, é como se fosse um autismo levinho, tá? Mas não deixa de ser autismo. Então, o que acontece? O autista tem alguns direitos e o Asperger não tem, certo? Entrando para o espectro, o Asperger passa a ter os mesmos direitos que uma pessoa autista. Então, como eu já disse, o Asperger é um autista, só que é um autista com pouquíssimos prejuízos, tá certo? E para você entender o porquê que ele não foi considerado autista desde o início, a gente teria que conversar sobre a história do pesquisador Asperger, tá? Nós teríamos que adentrar a história da deficiência, a descoberta do autismo, tá bom? E aí a conversa seria bem longa, certo? Mas o motivo é esse. Então, hoje, de acordo com o CID-11, Asperger é autismo leve. E ele precisa, sim, de intervenção. Não interessa o nível do autismo. Todo autista precisa receber as intervenções adequadas.